Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Vamos agora falar de um livro que eu não dava nada por ele, né? Que é Um Lugar ao Sol, aqui do Érico Veríssimo. Li um livro aqui que veio em um bom momento, né? Digamos assim, e que só me fez pensar um pouquinho no Érico Verso, vamos dizer assim, né? Esse multiverso do Érico Veríssimo, antes mesmo da MCU, né? Tá vendo? Por que eu quero falar isso? Os personagens que aqui correm, né, que aqui a gente vai acompanhando aqui esse dia a dia todo, eles já apareceram em outros livros do próprio Érico, né? E não um livro só, vai aparecer de vários outros livros, eles vão meio que se conhecer aqui ou dar continuidade ao conhecimento deles, vamos dizer assim, né? E eu fiquei bem surpreso e fiquei muito feliz. Eu não dava nada por esse livro, gente, sério. E antes de mais nada, é assim, não é porque eu considero que vários personagens de outros livros vão estar dentro desse daqui, não quer dizer que você vai ter que ler os outros livros para você entender esse. Não, isso daqui são livros independentes, né? Cada um tem a sua história. Mas você acaba pescando, né, ali um easter egg, vamos dizer assim. Olha, aquele personagem apareceu ali, olha, aquele outro ali. Alguns são bem gritantes, outros já nem tanto, né? Por exemplo, o primeiro livro dele, que é o Clarissa, né? A Clarissa vai estar aqui, uma personagem constante mesmo, né, do próprio livro. Ela é personagem, ela é prima, na verdade, do Vasco, que é o grande personagem principal. O Vasco, ele até aparece nesse daqui, ó, no Música ao Longe, que é o segundo livro dele. Aí o Vasco já aparece um pouquinho aqui, eles ainda são meio que pré-adolescentes, adolescentes, quase chegando na vida adulta. O Vasco era diferentão, aquela coisa toda. A Clarissa ali já estava guiando os primeiros passos como professora. E eles aparecem aqui. Outro livro também que é muito citado, outro livro não, personagem que aparece, né? Vocês entenderam. É aqui do Caminhos Cruzados. Esse aqui eu não terminei de ler. Eu lembro que eu comecei a ler esse livro, mas eu não cheguei a terminar. Mas tem personagens que aqui aparecem, que também aparecem em Um Lugar ao Sol. E por que eu falei que não dava nada por esse livro? Tem vídeo aqui no canal dessa leitura aqui do Música ao Longe. Eu lembro que eu não tinha gostado muito das piegas, eu achei muito pedante, alguma coisa assim, meloso, né? É a palavra que eu quero dizer, meloso. E eu lembro que eu não tinha gostado muito por causa desse clima, né? Clarissa que também carrega um pouquinho disso. Mas não deixa de ser um livro bom, gente, né? Não quer dizer que é um livro meloso, não é no sentido de ter menos qualidade, mas o modo que é escrito. Esse aqui já não. Esse eu não achei tão meloso assim. E eu acho que foi por isso que eu devo ter gostado mais. Mas eu também peguei esse livro aqui nesse receio de achar tanto assim. Bom, mas vamos aqui ao mote da história, né? Então, como eu disse aqui, a gente vai focar muito na personagem do Vasco, que é esse primo da Clarissa. A gente já começa aqui no velório, né, do pai da Clarissa. E aí esse velório está reunindo várias pessoas ali dentro da casa, né, enquanto cidades pequenas, né, quando os velórios aconteciam ali dentro das próprias casas das pessoas mesmo, né? E tá acontecendo esse velório, recebemos outras pessoas e aí a gente vai descobrindo aos poucos o porquê daquilo aconteceu, né? Um ou outro ali vai colocando uma história para a gente vai saber, né, que aconteceram intrigas políticas ali dentro daquela região, né, de Jacarecanga. E essa briga política acabou tendo como sequela a morte, né, do pai da Clarissa, né, que é o tio aqui do Vasco. E aí acabou ficando o Vasco, a dona Clemência, que é a mãe, e a própria Clarissa. Até que em dado momento, até o próprio Vasco ali vai tentar fazer, tipo, vingança com as próprias mãos, mas não é o que acontece, né, porque o político em si, que é o prefeito daquela cidadezinha, é bem acompanhado de alguns capangas, né, então é meio de que difícil de chegar nele. Mas em dado momento ali na história, mais pra frente, há a oportunidade de traçar a vida ali em Porto Alegre. Digamos assim, pense, eles estão aqui morando numa cidade pequena. Quando a gente olha para uma capital, por exemplo, eu moro aqui no interior de São Paulo. Quando a gente olha uma capital, por exemplo, das grandes como São Paulo e Rio de Janeiro, a gente imagina que lá há um universo de oportunidades que aquela cidadezinha não está te favorecendo. E aí é com esses olhos que eles vão olhar para Porto Alegre. Por exemplo, a Clarissa, né, que já é professora, ela também fica pensando muito sobre essa questão e já pensa, não, beleza, eu vou para Porto Alegre, lá eu posso dar aula lá em Porto Alegre, assim como eu dou aula aqui em Jacarecanga. E aí eles vão para Porto Alegre, vai a Vasco, vai a Clarice e vai a Dona Clemência. Eles acabam se hospedando na pensão da irmã da Dona Clemência.
E esse acaba sendo praticamente o tema da história, né? Esse grupo de pessoas que vão para uma cidade grande e lá tentam conquistar a vida. Eles vão conhecer outras pessoas, né? Como eu falei, eles vão se ali ficar na pensão e lá é um microcosmo praticamente. Ali tem várias pessoas morando ali naquela pensão e que também cada uma delas vai ter uma história de vida complexa, bem diferente. O próprio, por exemplo, o Amaro, que ele aparece, se eu não me engano, aqui no Clarissa, ele também aparece aqui de novo. E o Amaro é um artista, né? Ele é muito voltado às músicas e ele gosta muito da Clarissa, mas não sabe como falar para ela. Ele é uma pessoa mais velha que ela, inclusive. Aí tem um alemão, tem um outro que também é dado à briga, que eu não vou lembrar os nomes agora, são vários personagens. E aí nesse bolo todo de personagens a gente vai ver como Clarissa vai ali tentar conseguir o emprego dela, né, de professora, às custas, mas vai conseguir. Inclusive ela vai conhecer uma outra professora que, eu, digamos, para mim é a melhor personagem de longe daqui, que é a Fernanda. E ela aparece aqui em Caminhos Cruzados também, tá? E a Fernanda, ela é uma pessoa muito resiliente, né? A partir do momento que ela conhece a Clarice, ela tá grávida, e do Moisés, se não me engano, que é o marido dela. Ela tá grávida e ela tá ali também pra, não sei se é pegar uma licença ou ver se tem aula sobrando, não vou me recordar agora. Mas ela tem um espírito, uma garra, que apesar toda a diversidade que tem ali em volta da família dela, das condições que ela passa, ela é muito resiliente. E ela passa isso, ela transmite isso para as outras personagens, porque haja pessoas problemáticas nessa história. Principalmente tem uma vizinha aqui que tem uma filha que, pelo amor de Deus. E aí, a Fernanda tenta ir lá conversar com a filha dessa vizinha, a pedido dessa mãe, porque nem ela mesma consegue dar conta da própria filha, por exemplo, né? E aí, o que acontece? A Clarice, ela consegue ali aquele emprego bacana, e aí elas vão morar num canto próprio, junto com o Vasco, né? O Vasco, a Dona Clemência e a Clarissa. E vão morar próximo a Fernanda também, né? Então acabam ali tendo grandes amizades entre esse povo todo. E o marido, por exemplo, o marido da Fernanda também, né? A gente vai acompanhando aqui as reminiscências dele, porque ele é uma pessoa bem abastada, tinha bastante dinheiro, o pai tem bastante dinheiro, mas ele nunca fez disso a sua âncora da sua vida. Ele queria ter a sua família pelas próprias custas, né? E a mãe da Fernanda, que mora junto com eles, tá sempre ali cutucando a Fernanda porque o genro tem dinheiro e eles passam ali bons bocados de dinheiro ser curto para pagar aluguel, para pagar a feira, essas coisas todas, quando poderiam estar ao contrário, né? E ele também gosta muito da arte. Então, assim, a gente vê alguns personagens também muito envolvidos nessa questão do subjetivo que a arte traz pra gente. A gente tem o Vasco, que gosta, desenha, pinta. A gente tem o Amaro, que é dado às músicas. E a gente tem esse Moisés, que é o marido da Fernanda, que ele é dado à literatura. E, né, ele está construindo um livro aqui que tá até uma linguagem metalinguística aqui, que ele vai falando da história de um personagem que também está passando uns bons perrengues, e aí ele vai comentando com a Fernanda, e a Fernanda vai dando ali umas dicas para ele, por exemplo, do que como vai desenvolver esse personagem, que título que dá. Isso acaba meio que casando, sendo um paralelo com a própria vida deles, né? Eu acho isso bem interessante. Então, gente, porque eu considerei esse livro maravilhoso? Porque, assim, eu li ele agora no começo do ano, e assim, provavelmente é uma época em que a gente sempre está ali renovando esperanças para o novo ano que vai seguir, né? Então, você acompanhando essa galerinha toda aqui, passando por esses perrengues, essas adversidades, o Vasco ali a todo tempo procurando emprego e não conhece, ele é dado também à boemia, né, aos encontros que ele consegue ali durante os bares, à noite que ele vai sair, mas mesmo assim tem sempre aquela esperança de estar conseguindo algo interessante, há um gosto dele pela Clarissa, meio que escondido, a Clarissa também, e a Fernanda já pesca isso no ar, que eu acho muito bonitinho, e aí tem esses personagens que, apesar das adversidades que eles passam, nunca perdem a esperança de que sim, vão conseguir alguma coisa. Eu vou ser bem escorregadio aqui. O livro ele não tem um fechamento bem ali conciso, mas ele te dá a entender que outras coisas virão. Inclusive tem um saga, né, que vai dar continuidade aqui, não digamos diretamente essa história, mas tem ali o Vasco também naquela história que inclusive já está aqui no meu radar de leitura.
mas dá essa impressão de que as coisas vão melhorar. Mas não é aquele final, digamos assim, igual novela, onde tudo acaba bem, felizes para sempre. Não, não é esse tipo. Mas dá a impressão de que as coisas vão melhorar. Eu fiz várias marcações no livro, tá? Vou trazer alguns exemplos para você ver que a gente também, claro, a gente não pode esquecer o modo que o Érico Veríssimo vai contar isso pra gente, é muito bonito. Por exemplo, o Amaro, né, que tá ali fazendo seus 40 anos. Ele trabalhou como banqueiro a vida inteira, mas tem esse lado voltado para a música que ele nunca conseguiu exercer de fato, né? E ali ele coloca, né, na página 94, quando a gente faz 40 anos e não passa de um bancário que acaba de perder o emprego, quando a gente sonhou ser um grande compositor, condutor numa grande orquestra sinfônica, e acaba numa pensão modesta, sem glória nem esperança, diante de um bolo de 40 velas, então o caso é para choro e luto, e não para festa. Então ele vê aquele povo comemorando a festa dele, ele ali pensativo, reflexivo, porque 40 anos, eu aproveitei a vida da maneira que eu gostaria? Então, essa também é uma das reflexões que acaba trazendo o livro. De que maneira você vai aproveitar a sua vida? E ele continua, ó, passava pela vida como alguém que estivesse constantemente a tirar o chapéu e a pedir desculpas aos outros. No fundo, desejava dizer a cada criatura que encontrava, o Senhor me desculpe por existir. Não vê que eu não tenho culpa? Não fui consultado. Como estou aqui, sou obrigado a roubar um pouquinho do ar que o Senhor respira. Mas não se impressione, que já vou me embora. Olha o tipo de pensamento que ele carrega também, né? E tem outro trecho que também, como eu falei, né, é um livro de começo de ano, que durante o velório, ele aconteceu nessa passagem de ano também, né? E aí o Érico Veríssimo ele vai colocando ali um pouco do que cada pessoa que estava ali naquele velório acabava sentindo. Eu vou ler só um pequeno trecho porque é um parágrafo grande, né? Todos os homens que velavam o morto tinham suas paixões, as suas angústias, as suas grandes e pequenas alegrias e esperanças. Ali estavam conversando coisas fúteis em voz abafada, mas pensavam principalmente no ano novo que entraria no dia seguinte. Alguns davam um ligeiro balanço nas suas vidas, refletiam sobre seus problemas, suas dificuldades, suas pequenas vitórias, seus pequenos ou grandes dissabores ou alegrias. Uns ainda as amavam. Outros já haviam conhecido todas as desilusões do amor, confessavam-se céticos, mas no entanto tinham uma tênue e secreta esperança, nem eles mesmos sabiam em que. Havia entre as 15 pessoas reunidas naquela sala homens que desejavam posições de mando, outros que se contentavam apenas com um modesto emprego que lhes garantisse o pão de cada dia. E aí vai dando sequência. Então você vê como eu acho tão bonito e lírico, né? O modo que ele vai colocando ali as angústias das personagens que você vendo fisicamente num velório é uma coisa triste, mas a gente nunca sabe o que se passa na cabeça dessas pessoas. Então, acompanhar esse pessoal tendo esses tipos de sabores, essas adversidades, essa resiliência, eu achei esse livro sensacional. Aí nessas edições daqui tem um prefácio escrito pelo próprio Érico, que ele vai ali reler a sua obra, mas é claro que nunca vai estar contente com aquilo que ele escreveu, o que me aparenta, né? Mas ele vai trazer algumas coisas interessantes. Por exemplo, Um Lugar ao Sol é um livro desigual, cheio de tumultuosas demazias, semelha a uma casa feita sem plano e a qual se fossem acrescentando peças ao sabor da necessidade do momento. Tudo sem levar em conta a beleza e a harmonia do conjunto. Esse defeito talvez tenha vindo do fato de haver o autor desejado reunir no mesmo livro personagens de histórias anteriores e separadas no espaço. Desse modo, o presente romance é um estuário. Ele achou que ficou muito desconecto, sabe? Várias peças ali e colocado tudo dentro de um livro, ele não, parece que não tem gostado muito do desfecho de tudo. Mas tem um caso interessante, por exemplo, o Vasco está sempre ali procurando emprego, não consegue, né? Ele falou que teve ali um respaldo de um leitor, eu achei isso muito legal. Lembro-me de que, logo após o aparecimento desse romance, um leitor anônimo irritado ante o fato do Vasco não conseguir um emprego, me escreveu uma carta em que perguntava por que eu não mandara o meu herói vender aspiradores de pó a domicílio. Tá vendo? Até o próprio leitor já dava ali um pitaco na vida do próprio Vasco. Eu achei isso demais. E aí ele termina, né, seu prefácio, que o romance siga seu destino, os deformados também têm direito de viver. Érico Veríssimo, em 1963, foi quando ele fez esse prefácio aqui dessa edição aqui do Globo. Gente, então fica a dica de um livro igualmente bom, né? Tem outros livros aí do Érico que eu quero ler e reler, por exemplo, acho que eu fiquei muito mais animado agora em ler aqui, aliás, né, começar e terminar de fato agora o Caminhos Cruzados, e dar sequência, né, nos próximos livros, né, e dar aí um Érico verso, uma continuidade. Fica a indicação desse livro fortemente, se você
pegue, agarre, leia, até porque livro do Érico Veríssimo é certeza de uma leitura prazerosa. Alguns podem ser melosos, igual eu comentei, né, dos livros anteriores, mas isso é uma questão de gosto, mas é uma leitura que retribui você. Fica a dica fortemente. E se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal, tem vídeo aí, e até a próxima.